17ª temporada, o Dudu Camargo. Dudu Camargo, que estávamos todos aqui muito ansiosos para falar com ele. Os fãs também estão imparáveis. É só mensagens para falar e perguntar isto e perguntar aquilo. E Dudu, sou tua fã. E cadê? Que horas que ele vai entrar? Estamos aqui agora só na expectativa da conexão ser estabelecida com o Brasil, para que a gente possa falar com o nosso grande campeão, o nosso Pitico, né? É verdade, o Pitico. Do Brasil. Aproveitamos enquanto esperamos. Às 4, no mesmo horário, aqui. Portanto, não podem perder, que vai ser uma conversa muito boa. Exatamente. Lembrando que sempre fazemos as lives aqui no Instagram da Record Europa, às 4 horas da tarde aqui de Portugal e às 13 horas do Brasil, né? 1h da tarde do Brasil. Então, geralmente fazemos todas as segundas-feiras quando tá tendo reality. Mas depois também a gente pretende conversar com outras pessoas, conversar... O Valério, a Sori, o Fabiano... Vamos ver, né? Agora a gente só tem que ajustar essas agendas, porque as agendas desses concorrentes, meu Deus! É verdade. E também já foi confirmada uma 18ª temporada da Fazenda. Ah, sim. Que eu sei que é só para o ano, mas eu já estou muito ansiosa para ver quem é que vai ser os novos peões. Exatamente, Oi? eu acho que ele entrou. Olá, Dudu! Olá, Dudu! Olá, pessoal, como vai? Estão me ouvindo bem? Estamos sim, tudo bem? Muito bem, seja muito bem-vindo! Eu que agradeço estar aqui na Record Live, pela Record Europa, com todo esse público, tanto do Brasil, como que acompanha a Record aí na Europa, que eu tenho visto os programas aí fazem grande sucesso, principalmente o povo de Portugal, curte muito a programação da Record. Prazer falar com vocês. Sim, exatamente. Obrigada, igualmente, Dudu. E você sabe que a Record, ela transmite para mais de 150 países. Então, se você já era conhecido antes no Brasil, agora está sendo conhecido pelo mundo por muito mais pessoas. Fico muito feliz. Estou até vendo aí no fundo do telão alguns trechos aí marcantes da Fazenda. Eu falo que é um dos meus prazeres hoje é ficar vendo esses vídeos, porque lá a gente não tinha noção do que era gravado, de como era o ângulo, o que acontecia. Então eu fico vendo trechos, né? Tem até alguns perfis que relembram trechos mais marcantes para o público. E eu fico sempre acompanhando aqui, o pessoal me marca e eu fico acompanhando aqui nas redes sociais, tá? Ah, sim. E essa já era a primeira pergunta que a gente queria te fazer. Como é que foi a sua saída e já deu para ver muita coisa do que você viveu lá ou você só está assim vendo alguns desses trechos que você mencionou? Pois é, eu na verdade vou falar para vocês, a gente lá dentro não tinha noção, né, da repercussão, dos trechos, a gente vivia os momentos. Alguns ficavam na nossa memória, eu lembro que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E agora poder assistir esses momentos é realmente assim muito gratificante, muito bacana poder assistir esses momentos, porque aí a gente vê com uma outra visão, né? Mas aos poucos eu tô tendo noção do tamanho que foi essa Fazenda 17, icônica, a gente já imaginava lá dentro pelo elenco, por tudo que acontecia lá, mas a noção mesmo de como estava grande aqui fora a repercussão e os números foi algo impressionante mesmo. E assim, lá dentro eu tomava algumas atitudes que eu não imaginava que aqui fora fosse ter todo aquele respaldo. Eu me lembro que eu fazia algumas indicações para a roça, ou acabava votando, enfim, e via alguma pessoa saindo. Mas eu não tinha noção que era o meu público que acompanhava, que gostava do Dudu, que estava lá tirando essas pessoas que eu votava ou que eu apontava, enfim, ou que indicava para a roça. Então, me surpreendeu muito saber que, basicamente, o programa, o público começou a jogar comigo. Então, eu indicava, eu apontava o erro daquela pessoa naquela semana, o público ia lá, comprava essa ideia e tirava a pessoa. Então, foi muito bacana jogar junto com o público, mas lá dentro eu não sabia que o público estava a favor. A gente tinha uma concepção, fulana saiu por conta disso. Às vezes fulano voltava, a gente não entendia. Hoje eu entendo que tinham prioridades em todas as roças que aconteciam, tinham prioridades. Quem o Dudu apontou? O que ele falou? Vamos tirar então essa pessoa e deixar aquela outra. Por isso que a gente ficava sem entender, falava, essa pessoa não fez tanto no jogo e tá voltando de roça. Mas era porque o público, né, comprava a nossa ideia, jogava junto com a gente, isso foi muito bacana. Sim, não podemos deixar de falar do teu clube de fãs, que é enorme. Assim que nós falámos sobre esta live, as mensagens era a chover. Uma coisa surreal. Tens um clube muito grande e desde já muitos parabéns agora pessoalmente pela vitória da Fazenda. Foste um grande jogador, não é
do nada que tens este prémio, mas gostávamos de saber como é que foi quando recebeste o convite para entrar no reality e se realmente é verdade que não contaste a ninguém. Sim, é verdade. Não comentei com ninguém, nem da família, nem do trabalho, enfim, não falei para ninguém. Só eu mesmo sabia e quem me fez o convite. Em outras edições da Fazenda, o meu nome era cotado, né, como um dos participantes, mas nunca me chegou um convite oficial ou uma sondagem. Era apenas falácia, né? Ah, Dudu vai estar nessa Fazenda. E não estava, nem convite recebi. Mas quando recebi o convite oficial, que foi esse ano, eu não pensei duas vezes. Porque eu via que era um desejo do público ver a figura do Dudu Camargo dentro de um reality e ao mesmo tempo era vontade minha, porque eu nunca fui de rede social, né? Nunca fui de postar tanto. Então, as pessoas conheciam o meu trabalho e não conheciam o Dudu ali, na cara e na coragem, no dia a dia. E aí no reality foi uma oportunidade de conhecerem. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque ali é o Dudu, o apaixonado por televisão, que tem estratégia em tudo que faz, que também é um ser humano que sofre, que briga ou que sente tristeza, que fica feliz. Então o público pode ter uma noção geral de quem é o Dudu. E fico muito feliz que se agradaram disso, porque esse é o Dudu que o público conheceu. Eu vejo alguns trechos aí com a Saori. Esse é o lado mais humano do Dudu. Teve o lado também estrategista. Acho que todos os lados do Dudu eu pude mostrar na Fazenda. Desde o apaixonado por televisão, até o que se apaixona, até o Dudu que é traído ou que briga. Enfim, que tudo acontece ali dentro. Então, realmente foi o Dudu, na real, ali na Fazenda e num ambiente que eu super gosto, que é o ambiente rural, do meio do agro, né? Desde criança, a minha música preferida, música sertaneja. Então eu fiquei muito satisfeito de estar nesse ambiente com animais de sítio, de fazenda, que é o que eu gosto, que é o que eu fico muito feliz de ter feito parte aí desse reality. Acho que não teria reality melhor senão a Fazenda aí, que é um formato que eu tanto admiro. Maravilha. Olha, mas só nessa resposta você já matou duas perguntas nossas. Porque a gente ia perguntar sobre você ser muito estrategista e sobre você ser um personagem, né? Que era o que muitas pessoas diziam. Mas eu acho que agora está esclarecido que o Dudu, ele tem um pouco dessa da personagem porque ele ama a televisão, então ele sabe jogar o jogo da televisão, né? Você concorda? Concordo, mas tem um detalhe, eu fico surpreso como eu fui tão bom estrategista, porque eu não acompanhei assim detalhadamente, eu assistia a Fazenda, acompanhava a repercussão, mas não de assistir assim todos os episódios nas outras edições. E eu não sei se teve algum participante que fugiu de tanta roça como eu. Eu sei que eu fui recordista como fazendeiro, né? 4 vezes fazendeiro, fui recordista entre todas as edições, mas eu não esperava ter feito uma estratégia tão boa de demorar tanto tempo cair numa roça. Eu só fui cair nas últimas agora, que foram roças inevitáveis, que já não tinha mais formação de roça, mas sempre eu tentando ali mexer através do poder do lampião, ou às vezes tentava... Teve até uma época no jogo que eles comentam que eu fiquei meio escondido no jogo. Mas era também uma estratégia ali de eu não me tornar alvo naquelas semanas, porque eu estava pertencente a um grupo que era menor, mas eu me juntava com outro grupo para poder votar em conjunto e ter a maioria dos votos. Então, teve determinado momento que eu tive que tirar o pé também, que foi uma estratégia para não me tornar alvo naquelas semanas. Depois eu fui mudando a estratégia, teve um momento que eu fui para o ataque. Então, foi tudo assim, movimentando de acordo com o que eu via que era aquele momento ali adequado. Mas eu não me lembro de outro participante ter fugido de tantas roças como eu, não só nessa edição como em outras, e me surpreendo com essa estratégia. Porque, assim, das vezes que eu caía, às vezes de forma inevitável, através de um resta um, por exemplo, eu ia lá, fazia a prova e ganhava a prova de fazendeiro. E provas difíceis, né? Teve prova de habilidade, teve algumas provas de sorte que eu participei, e teve aquela prova da matemática, acho que foi a primeira, a que marcou muito, porque ali você tinha que fazer a conta muito rápida, e ao mesmo tempo correr em direção ao número e se jogar, e ainda vestido de galinha, numa fantasia que te travava um pouco de correr. Então foi divertido, mas foi muita adrenalina ali para vencer todas essas provas. Mas tu, em algum momento, pensaste ou percebeste que estarias entre os favoritos? Olha, não. Eu vim talvez perceber isso mais agora no final. Quando teve a lavação de roupa suja, quando teve a festa da final, pelo tratamento que as pessoas tinham comigo, eu percebi. Mas eu não estava confiante assim de falar assim, vou ganhar em primeiro lugar, eu vou ganhar esse prêmio. Porque quando eu entrei na Fazenda,
eu não entrei imaginando que eu fosse ganhar o prêmio. Eu estava entrando por um projeto para mostrar quem era o Dudu, enfim, para vivenciar aquilo de coração e alma. Só que eu não imaginava que eu fosse chegar na final ou ganhar o prêmio, até porque quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar aquele povo assim, ô ADM, corta aqui essa parte, ô ADM, pega esse recorte. Aí eu vi que todo mundo tinha equipe, tinha assessor, tinha ADM, eu falei, eu sozinho, com pouco seguidor, mal posto na internet, será? Aí o Fabiano chegava para mim e falava assim, mas quem decide reality é o público do sofá. Aí eu falava, pode ser, né? Mas hoje com a internet crescendo assim, eu ficava meio inseguro com essa questão. E aí eu falava assim, poxa, só eu aqui sem tal. E assim, você não tem um termômetro. Ah, esses apontamentos que você está fazendo, o público está gostando. O público quer uma pessoa mais planta, ou o público quer alguém mais jogador. Então eu ficava com essas dúvidas e nunca me coloquei convencido de vou ganhar ou vou chegar até a final. Até a Saori, em alguns momentos, comentava comigo assim, falava, pô, você é o campeão, hein? Acho que você tá indo bem. E eu falava, Saori, cuidado, não canta a bola antes, porque eu não sei, eu trabalho com o pé no chão. E como eu não ia pra roça, eu não tinha esse termômetro. Então eu ficava ali. Tanto é que quando eu fui pra minha primeira roça, eu achei que ele ia sair pra Kate. Sendo que nessa primeira eu tive 88% e acho que a Kate 2 e alguma coisa. Então, eu realmente fiquei assim, bem tenso. Eu falei assim, a Galisteu vai anunciar meu nome pra sair aqui. Junto com a Kate vai voltar, eu vou sair. Aí eu fiquei muito ali apreensivo, com muito receio, mas preparado também para o pior. Mas não me imaginava campeão e não me imaginava com prêmio. Foi realmente uma grata surpresa. A todo momento ali eu não sentia assim, vou ganhar e tal. Senti que eu estava chegando na final. Quando ficou só eu e a Duda ali na final, aí sim eu achei que eu seria o campeão. Mas enquanto foi anunciando ali, vamos chamar agora o quarto lugar, eu falei, tudo pode acontecer, pode ser que eu seja o quarto lugar. Claro. Eu fiquei imaginando isso, sabe? Porque por mais que você tenha alguns sinais, algumas pessoas tenham dito também alguma coisa, nada substitui a palavra final da Galisteu, né? Então, Sim. Por mais que você sentisse, precisava ter aquilo, Dudu Camargo vencedor. Mas, Sim. Então, pode falar, se você ia acrescentar. Não, eu até fiquei vendo depois os números, né, de listas, né, o pessoal falando, desde o começo você já era o favorito. Me parece que eu disputava uma grande preferência com a Gabi Spanik, né, que depois deixou o programa, enfim, naquele ato durante o apontamento, que foi uma forma dela protestar, e acho que ela já não aguentava mais ali o reality, enfim, aquela pressão toda, e ela acabou ali tomando aquela atitude. Mas me disseram que no começo era eu e ela, né, ali, né, os preferidos na porcentagem, não foi isso? Sim. É verdade, Ela era bastante querida, mas infelizmente, acho que ela também já fez aquilo ali de propósito. Mas desde o início que tudo também sempre fostes mais acarinhados. Sempre, mesmo no início, quando ainda estava-se a conhecer, muita gente já olhava para ti, olha, que ele tem um brilho diferente. Mas bom, um brilho bom, obviamente. Já foi bom logo no início. Mas deixa eu puxar agora para um outro assunto, que eu tô morrendo de curiosidade para saber da sua boca. Eu queria saber o que você sentiu, o que passou na sua cabeça na hora que o Boninho entrou na sede. Como é que foi isso? Você imaginou, meu Deus, eu tô num mundo invertido aqui. Então, lá dentro a gente ficava fazendo umas teorias, né? Eu fazia teoria até da roupa da Galisteu. Ela tá com a roupa, eu acho que quem vai ser eliminado hoje é fulano, porque ela tá com a gravata de fulano, tá com o broche de ciclano, tá com a roupa vermelha, e fulano saiu cancelado. Enfim, a gente ficava fazendo teoria, porque... E nesse dia que o Boninho foi visitar, a gente não sabia que ia ter uma visita, não fomos avisados. Fomos avisados apenas que uma atividade ia começar, e que era pra gente se dirigir pra sala. Aí chegamos na Nem sala, arrumaram uma casa para visita, né? Nem deram uma ajeitadinha ali, nada. Mas até que naquele dia, como tinha menos gente na casa, a casa não estava tão bagunçada como já esteve. Okay. Aí eu tava lá, a gente ficou apreensivo, falou, que atividade é essa? Aí de repente toca o sino na porta. Aí a gente achou uma roça falsa, um participante que tinha sido eliminado vai voltar? Ou a Galisteu vai vir nos visitar aqui pessoalmente? Porque a Galisteu a gente sempre via quem ia pra roça na varanda ou via ela pelo telão. Então a gente falou, será que a Galisteu que tá vindo visitar? Será que é uma roça falsa? Algum participante vai voltar? E aí de repente bate aquele sino e a porta abre. Quando a porta abre, só coloca a cabecinha assim pra dentro da sede e era a cabecinha do Boninho. Aí a gente ficou sem entender. Eu já era muito ligado em televisão, então eu já sabia que ele estava com uma produtora, iniciando vários projetos aí, em parceria com várias emissoras. Então eu já falei assim,
já entendi mais ou menos o que pode evoluir. Mas foi um disparate, que é o Boninho, pô, que é conhecido também por reality show de direção, mas que estava ali entrando na Fazenda, e pela primeira vez. Então foi uma grata surpresa, e eu, como sou apaixonado por televisão e admiro os profissionais que trabalham nela, o Boninho não seria diferente, né? Admiração desde o pai dele, o Boni, e a ele também. E aí quando ele entra, eu fico surpreso e tal, e já começo a entrevistar ele. Acho que até incomodou um pouco ele, porque ele não estava preparado. Ele estava preparado ali para comandar o papo. Aí, de repente, eu começo a entrevistar, falando, você está morando aonde? Você já lançou aquele programa tal na outra emissora que estava para lançar? Como que tá a situação? Ó, tô achando que você aqui é alguma parceria sua com a Record. E não deu outra. Depois ele explica o projeto Casa do Patrão. E assim, eu parecia uma pessoa explicando pela primeira vez para um visitante muito querido, até a lareira. Eu falei, ô Boninho, essa lareira aqui, ó, ela mostra o fogo saindo, mas ela não esquenta não, é coisa de televisão. E aí foi um papo muito gostoso, mas eu fiquei tão feliz que eu me empolguei ali na hora, enfim, com o Boninho. Mas explicando para ele, é o cara que coloca a lareira ali, né? Exato. Aí, ó, peguei, aí falei, não, Boninho, você não pode ir embora sem a gente fazer uma foto. Como não tinha câmera fotográfica, a gente virou para a câmera robótica lá, fez a pose e pediu para o público fazer o print lá da foto. Então foi gratificante, viu? Ter a visita do Boninho pela primeira vez, conhecendo ele pessoalmente, um homem que eu admiro de televisão, e que agora vem com uma proposta de reality que eu achei sensacional, porque a Casa do Patrão, pelo que ele me explicou lá, e explicou pra gente, é uma casa... É como se retratasse a vida do povo aqui fora. Que tem gente que mora numa casa melhor, tem gente que mora numa casa onde tem um pouco mais de dificuldade, ao mesmo tempo vai ter patrão, vai ter funcionário, é muito como a vida aqui fora. Às vezes você está de funcionários, às vezes você está como dono do seu próprio negócio, patrão, mandando. A vida é assim, altos e baixos. E ao mesmo tempo, você às vezes tem condições de morar numa casa um pouco mais luxuosa, às vezes numa casa mais simples. Então... E vai dar oportunidade para anônimos. E tem muito anônimo por aí que tem, pô, lição de vida. Tem muito exemplo para nos dar. Então vai ser muito gratificante ter anônimo tendo oportunidade e numa realidade muito conhecida do público aqui fora, que é esse disparate. Um dia a pessoa vai estar naquela vila de casas, numa casa com um pouco mais de condições, outro dia vai ser patrão, outro dia vai ser funcionário, e vai ter essa responsabilidade de cuidar do dinheiro. Me parece que o Boninho explicava que você começa com uma grande quantia em dinheiro no programa, e se você for ter punição ou algo do tipo, um mau comportamento, você vai perdendo aquele dinheiro. Então é uma proposta muito bacana que ele nos explicou que vai ser esse caso do patrão. Eu acredito que vai ser sucesso. Sim, sim, vai ser um reality raiz, né? Vamos voltar lá às origens para vermos realmente as pessoas anônimas, como elas se comportam. Eu tô ansiosa para ver como é que vai ser. Também estou muito ansiosa. Mas agora, falando da Fazenda, tu chegaste a criar ali alguns conflitos, mas diretamente não participavas deles. Houve assim algum peão, algum colega que agora após o jogo tu não queres manter contacto, não queres ver? Olha, tem pessoas lá dentro que eu tive uma boa admiração, um bom desenvolvimento, mas depois essas pessoas mostraram traíra. Agora, é muito fácil aqui fora as pessoas saírem e olharem e falarem, pô, o Dudu era o querido. Então, a partir de agora, eu vou tratar ele bem porque ele foi querido pelo público. Mas lá dentro me xingava. Lá dentro me desrespeitava. Então, uma coisa é aqui fora a pessoa mudar porque viu o carinho do público para comigo, né? Então, esse tipo de situação eu vi em vários peões. Vários peões que lá dentro me xingavam, me tratavam mal, armaram contra mim. Só que quando chegou aqui fora, viram o carinho do público comigo e falou, ah, não, vou falar bem do Dudu. Não vou pegar pesado com ele. Então, esse tipo de situação eu flagrei em diversos peões. Diversos peões. Tanto é que na festa, inclusive, lá, me tratavam muito bem. Na festa da grande final. Porque já tinha um respaldo do público aqui fora. Mas lá dentro, viviam xingando, apontando. Então, eu fiquei realmente com a orelha em pé com alguns dos peões. Peões até que eu já me dei bem lá no começo do jogo e que depois foram mudando de comportamento e quando chega aqui fora não adianta falar bem. Por exemplo, teve uma aí que foi em entrevista e falou bem. Só que eu não vou botar muita fé se é real ou sincero esse falar bem. Porque me disseram que depois que entrava o VT, ou que não estava no ar, falava mal de mim. Então... Queremos nomes, Dudu. Só um nome, só um nome. Muito bem disso. A gente quer nomes. Não, me disseram que a... No pelo. Me disseram que
A Ioná era uma, né? Que fala bem da minha pessoa no vídeo, enfim, lá até entrevista que deu no podcast, mas que quando eu rodava o VT, ela vinha e falava mal, né? A Tamires também é uma que, assim, a gente teve uma dinâmica muito boa de jogo ali no começo, mas depois ela se arma contra a minha pessoa, querendo me colocar na roça, né? Então ela se junta a outras pessoas, conversa com o fazendeiro, fala assim, você indica fulana, no caso a Saúde, ele teve que indicar, e para me colocar na roça. A ideia era colocar o casal junto na roça. Então, tipo assim, ela foi muito maldosa nesse sentido, e alguém que sempre apoiou ela, e do nada ela começou a xingar, falar, sabe, mal ali dentro da casa, e essa mudança de comportamento me fez ali refletir em relação a ela, em relação à própria Ioná, como eu já disse. O Toninho, a gente tinha uma boa relação lá dentro da casa, mas no final ele descambou para um lado muito maldoso, e ali eu conheci o verdadeiro Toninho na raiz, porque eu até nos momentos que era xingado ou que era humilhado, eu revidava apenas colocando os meus posicionamentos de forma coerente, mas sem agredir verbalmente uma pessoa a ponto de ter que xingar, falar palavrão ou demonstrar um comportamento violento, porque eu sempre no jornalismo policial, eu sempre mostrei casos de violência contra a mulher, de feminicídio, de violência de forma geral, e eu sempre combati isso nos meus trabalhos na televisão. Então não é da minha natureza ser violento, em nenhuma hipótese. Lá eu tive gente me xingando, me humilhando, fazendo atrocidade, me empurrando e tal, e em nenhum momento eu revidei com agressividade, porque esse é o Dudu na sua natureza. E não faria sentido eu defender tanto a não violência e mostrar casos de violência todos os dias e tentar combater isso na televisão e de repente vir e eu ter esse tipo de comportamento violento. Então, eu acho que fez toda a diferença também no olhar do público para comigo e com outros participantes que se mostraram agradáveis durante um tempo, depois viravam a casaca, entendeu? Entendi, estou satisfeita com a resposta. Mas agora vamos falar então do outro lado, né? Que é a pessoa com quem você quer passar os dias depois do reality, que é a Saori. Tá toda a gente aí falando que você não tá usando aliança. Depois do pedido de Depois do pedido de namoro. Que história que é essa? Eu tenho que perguntar porque as pessoas estão perguntando. Eu nesse momento estou em outro estado, né? Vim viajar com a Saori para outro estado. E não estou em São Paulo. Volto agora, né? Mas esse fato de não usar aliança é porque eu deixei a aliança, eu esqueci a aliança. Não é que eu esqueci, a gente estava tão agitado com a questão das malas, vocês não têm ideia de quantidade de mala que eu e a Saúde tivemos que resolver. E aí eu fui tirar para lavar a mão e deixei na pia. Só que a pia é de um mármore mais claro, e nessa correria de mala, eu esqueci a aliança. Mas a aliança já foi encontrada, já está guardada, e assim que eu voltar, eu vou colocar ela novamente. Mas a aliança principal, gente, não é no dedo, tá? A aliança principal é aqui na cabeça, é você ter a fidelidade, o amor, o relacionamento tá muito bem relacionado dentro de você. Quando você tá bem dentro de você com aquilo, o externo é apenas um detalhe, porque aqui dentro é o que vale. Muito bem, viu, pessoal? Fiquem calmos. É que os fãs estavam malucos. Exatamente. Mas ó, já decidi uma coisa, agora nem para lavar a mão eu vou tirar essa aliança, eu vou ficar com ela. Vai que parece uma boa estratégia. Ainda mais depois do pós-fazenda, a nossa cabeça fica mil, né? É verdade. E as pessoas que chipam o casal ficam assim, criando tem gente que escreveu aqui, ó. Você não quer usar aliança. É claro que eu quero. Mas não quando tá lavando a mão, né? E se eu te falar que eu fiquei triste, que eu esqueci a aliança, aí eu ia pedir para entregar, né? Oh. Hoje em dia é muito fácil entregar. Mas eu falei assim, eu tô voltando daqui a alguns dias, então deixo lá e pego lá. E foi o que disseste, a aliança está aqui na cabeça. E no coração. Acho que os fãs já estão todos esclarecidos, está tudo bem com o Dudu e com a Saori. Foi só acontece a qualquer um. Olha, fora em fãs, nós recebemos inúmeras mensagens de fãs com perguntas para ti. E escolhemos de uma das tuas fãs, que é a Bruna Silva. Uma das perguntas dela era: eles querem muito acompanhar o teu dia, mas toda a gente sabe que tu não és muito ativo nas redes sociais. Agora que és campeão da Fazenda, agora que tens muito conteúdo, vais começar a ser mais ativo? Olha, assim, rede social, eu sou diferente com esse negócio de rede social. Para eu postar é muita loucura. Eu sou apaixonado por televisão. Acho mais fácil vocês me acompanharem nos próximos trabalhos que eu irei fazer a partir agora de 2026, já no início de janeiro. Então vocês não vão esperar, tem que esperar muito não.
Em breve vocês já vão ter o Dudu aí na fazenda, na televisão, para poder acompanhar um pouco mais aí. Mas eu vejo que o público da internet gostaria muito de ver mais do Dudu. Eu tô até pensando em instalar umas câmeras em casa para ficar transmitindo igual o Record Plus. Porque aí o público não vai ter saudade de acompanhar o dia a dia, a rotina do Dudu. Mas eu realmente, com rede social, sou difícil de ficar postando, né? Mas tem momentos maravilhosos que pós-fazenda aconteceram e que eu ficaria muito feliz do público acompanhar esses momentos, mas infelizmente eu não posto tanto, a Saori posta mais, eu não posto tanto em relação a... Eu posto mais sobre trabalho. Em breve vocês vão saber, assim que tiver tudo definido em relação a dia e horário, que eu vou entrar na televisão e aí vocês assistem pela televisão. Rede social, vamos esperar aí, quem sabe um dia eu mudo em relação a isso. Mas sou bichinho de TV, rede social é mais complicado, mais difícil de eu ficar postando aqui. Mas acho que o público que já me acompanhava antes da Fazenda sabe muito bem disso, que eu ficava às vezes um ano sem postar no feed. Pô, agora já tá até melhorando, já tem uma postagem aí recente. Pode ser que a Saori também ajude. Como a Saori é mais ativa, pode ser que até dê um empurrãozinho e ajude assim nas postagens. Mas pensa sobre isso. Pensa que os seus fãs também gostam de se sentirem mais próximos de você e também te enviar boas energias. Não toma sua decisão assim, não. Pensa com carinho. Quem sabe daqui a pouco a gente começa a ver você mais nas redes sociais, tá bom? Verdade. Não fica como fechada essa decisão, não. Tá certo. Eu vou analisar. Vou analisar com calma. Vai ter que mudar um pouco da minha natureza, porque eu estou tão acostumado. Tá bom, Dudu. Você também mencionou agora, né, sobre os trabalhos futuros. Tem alguma coisinha que você pode falar mais pra gente em concreto? A gente ouviu falar coisas aí em sites de fofoca, mas a gente também nem gosta de fofoca, então a gente nem viu muito. O que você pode nos dizer? Olha, em breve vocês vão saber, inclusive pela rede social, porque quando for o dia certinho da estreia, eu vou avisar aqui em relação às minhas participações no jornalismo da Record. Vão ter duas frentes aí, uma frente local para o povo de São Paulo, né? Para o sinal, então, da Record que vaza para São Paulo, e, consequentemente, esse sinal é o mesmo que as pessoas acompanham pelas operadoras de TV, né? Por exemplo, se você hoje assinar qualquer operadora de TV, né? Mensalmente, quando você entra na Record lá, você sintoniza na Record, você vai assistir os programas de São Paulo. Então, no horário ali do Balanço Geral do Almoço, um exemplo, você vai ficar assistindo o sinal de São Paulo. Então, o Brasil, através das operadoras, vão conseguir acompanhar esse trabalho que eu vou fazer na parte jornalística local para São Paulo. E também terei uma janela também num produto nacional da Record, que todo mundo conhece, que é o Domingo Espetacular, um quadro bem bacana, que nós vamos gravar e começar já em janeiro, tá? E mais do que isso, também talvez algumas participações no digital da Record, no sentido do próprio Link Podcast, que é uma frente digital da Record, que também o público vai poder me acompanhar, porque eu sei que muita gente é fã também da plataforma YouTube e vai ter a oportunidade também de acompanhar o Dudu um pouco lá no YouTube. E claro, isso é só o começo de uma parceria que pode vir mais frutos aí por aí em breve, mas para começo de conversa vai ser mais ou menos isso, uma frente conversando com os assuntos factuais de São Paulo, dentro de um dos jornalísticos da casa, e também o quadro aí dentro do Domingo Espetacular, que aí vai estar para o Brasil, e o Dudu também vai estar viajando o Brasil com esse quadro, mostrando coisas inusitadas, curiosas, interessantes, que a gente vai achar pelo Brasil. Olha que giro. E nós aqui deste lado do Atlântico, não é? Vamos acompanhar tudo assim o mais perto possível. Sim, porque esses programas são emitidos aqui também, então vamos acompanhar e muitas outras pessoas espalhadas. E pode ser que a viagem faça aqui uma paragem aqui na Europa e possa-nos fazer uma visita. Também ficaremos muito contentes. Vai ser um prazer. Vocês falam de que país especialmente? Em Portugal. Em Portugal, sensacional, o famoso vinho do Porto. Você sabe que aqui no Brasil até abriu franquias, né? Tem uma até que eu conheço, que ela está expandindo, ela está dentro de shopping e tal, e eu visito muito, porque tem um bolinho de bacalhau muito raiz portuguesa mesmo. E assim, a franquia, ela é essa proposta de ser portuguesa. Então, de trazer essa culinária portuguesa para cá. Então, eu visito sempre, porque eu sou apaixonado
pela culinária portuguesa. O vinho do Porto é espetacular, o bolinho de bacalhau, uma delícia também, fora o pastel de nata, né? Pastel de nata. Pastel de nata, já provaste o pastel de nata? Sim, já provei o verdadeiro mesmo, mais parecido com o que vende aí mesmo, porque tem uns que não tem aquela crocância, né? E o pastel de nata que eu provei é uma delícia, é uma delícia. E ainda tens muitos mais doces para experimentar, que quando vies a Portugal, juntamos o útil ao agradável, nós trazemos os bolinhos e tu trazes a tua companhia. Exatamente. Fechado? E você sabe que eu admiro também as músicas de um cantor, que também ele era cantor português, mas fez muito sucesso no Brasil, que é o Roberto Leal, né? Tem uma música dele que é Caninha Verde. Ó minha caninha verde, ó minha verde caninha. Não, eu gosto das músicas do Roberto Leal e gosto também daquela apresentadora que morou muito tempo aí em Portugal. Acho que hoje, não sei se ela está morando ainda em Portugal, e eu vi que ela fez um vídeo falando muito bem da minha pessoa, e eu fiquei muito feliz, porque é uma profissional que eu sempre admirei e que tem uma história muito parecida com a minha, de muita perseguição no trabalho, mas uma profissional que sempre deu bons resultados de audiência e de faturamento, que é a Márcia Goldschmidt, que ela morava em Portugal, morou durante muito tempo, e tem minha total admiração. E quando eu vi um vídeo dela falando que tirava o chapéu para minha pessoa, um vídeo até que viralizou, eu fiquei muito satisfeito de receber de uma profissional que tem um pouco da história parecida com a minha, em quesito de perseguição e em quesito de bons resultados na televisão, uma apresentadora que não tinha vergonha de ser popular e muito querida pelos brasileiros, e que também morou muito tempo aí em Portugal, e sempre que eu lembrava de Portugal, eu lembrava dela, e que é a Márcia Goldschmidt. Um abraço para ela. E ela não tira o chapéu para qualquer um, não. Então é uma honra mesmo ter a aprovação dela. Olha, depois desta experiência da Fazenda, o que é que tu levas de aprendizado? Olha, aprendizado é se entregar para tudo que você faz e fazer com amor, com dedicação, porque tudo na minha vida, não foi só na Fazenda, não. Todo projeto que eu abracei, eu me entrego de verdade, porque quando o assunto envolve televisão é a minha paixão, então eu me entrego, eu me dedico. E assim, talvez a paixão de quem está nos vendo não seja televisão, mas seja uma outra área. Se dedique. Eu me lembro quando a minha realidade estava muito distante de ocupar um posto de apresentador na televisão ou de jornalista. Minha realidade estava muito distante quando eu comecei a minha carreira. Talvez você tenha um sonho, uma vontade, mas esse posto esteja longe de você, da tua atual realidade. Não, batalha, se entrega, começa da forma que você consiga começar e vai trabalhando para isso e se dedique àquilo que você ama, porque em tudo você vai encontrar dificuldade, mas o amor, aquilo vai te fazer permanecer. É igual um relacionamento. Relacionamento você vai encontrar dificuldade, vai ter algum momento ali de divergência, mas nesse momento o amor àquela outra pessoa vai fazer você lidar da melhor forma, você se sacrificar para agradar, você deixar o seu eu e começar a entender o outro lado e fazer também o que o outro lado deseja para agradar também. Então é uma troca. E a gente tem que se dedicar e fazer aquilo com muito amor. Então escolha aquilo que você ama. Se for entrar num reality show, se joga, realmente vá em frente e tem o que precisa. Porque todo mundo chama reality show de jogo, né? E um jogo você tem que ter estratégia para você ganhar. Então você coloca estratégia, mas ao mesmo tempo, como é a realidade, você coloca a tua realidade e vai em frente, e se jogue. Não vá lá para passar férias. Não ache que você vai para um reality show para passar férias. Vá lá se dedicando mesmo. É o que eu falei. Eu me lembro quando me perguntaram, psicóloga, né? Quando eu estava no atendimento lá com a gente, perguntava assim, o que você acha que vai ser a Fazenda? Qual a tua expectativa? Eu falei, férias disfarçada de guerra. Porque é uma guerra. Nossa vida é uma guerra diária. Da gente vencer os nossos medos, vencer aquilo que está desafiando a gente naquele momento, e em frente, não desistir e fazer aquilo que ama, e com muita dedicação. Olha, muito bonito mesmo. E assim, particularmente foi interessante, né, na minha opinião, a sua participação, porque justamente foi o público mesmo te abraçou, não teve ADM organizando torcida, organizando voto, então você foi a prova de que existe espaço para um reality show com muito entretenimento e autêntico, que a pessoa ela pode ser autêntica, que ela conquista sim o público, e o público ele é mais forte do que qualquer outra estratégia. Então, nesse quesito, você está de parabéns. Eu só tenho que te desejar muito sucesso, que você abrace todas as oportunidades que vierem para você, com muita sabedoria, que você ainda tem um caminho muito mais lindo ainda a conquistar e a trilhar na televisão.
Ó, tô vendo aqui muita gente comentando, já perfis que ajudaram, que falaram assim, você não teve ADM, mas a gente se uniu aqui e fomos os seus ADMs. Então eu quero agradecer a todo o carinho do público e dizer, o próprio Silvio sempre falava isso sobre você nunca desistir, né? Você nunca desistir e mais do que isso, se dedicar, trabalhar. Então eu fico muito satisfeito com todo esse respaldo do público. Obrigado a todos aí pelo carinho. E vida que segue, com muita dedicação e amor, e com vocês aí acompanhando.